Um funcionário de uma sorveteria lidando com problemas amorosos se envolve com sua misteriosa e bela nova vizinha. Em uma manhã, Cameron se vê deitado ao lado de Diane na cama e eles declaram seu amor um pelo outro. De repente, ele acorda e fica desapontado porque foi apenas um sonho. Na sorveteria onde trabalha, Cameron é repreendido por chegar atrasado pelo gerente Lenny. Em seguida, Lenny pede para que ele feche a loja à noite, mas Cameron diz que não pode porque tem um encontro com Diane. Lenny duvida, cético de que Cameron tenha conseguido um encontro com alguém tão bonita. Enquanto isso, uma mulher misteriosa aparece na casa do vizinho da família. Depois do trabalho, Cameron passa pela casa de Diane e a vê deitada de biquíni no quintal. De repente, Chad e Jason aparecem e o acusam de tirar fotos secretamente de Diane. Então Chad pega o seu telefone e o joga na rua. Diane ouve a confusão e pergunta o que está acontecendo. Chad afirma que viu Cameron espionando ela, então Cameron, envergonhado, diz que pode provar que não estava. No entanto, quando ele tenta recuperar o seu telefone, um veículo o atropela. Eventualmente, Diane resolve a situação mandando os valentões embora e Cameron também vai para casa. Naquela noite, Cameron vê a mulher misteriosa se despir em seu quarto na casa ao lado e ela o pega espionando. No jantar, Hunter diz que não vai comprar um novo telefone para seu filho e acrescenta que ele deveria ter se defendido contra os valentões que o atormentaram por 3 anos. De repente, a campainha toca e Cameron rapidamente se levanta para ver quem é. Quando ele olha pelo olho mágico, percebe que é a mulher da casa ao lado, Victoria, e entra em pânico com medo de que ela conte aos seus pais o que ele fez. No entanto, quando ele abre a porta, tudo que vê é Diane, que diz que não viu mais ninguém lá fora. Então, os dois vão para uma pizzaria para jantar, onde ela pede desculpa por todas as circunstâncias que levaram à quebra de seu telefone. Minutos depois, Cameron chama seu amigo Martin para se juntar à mesa deles. Martin, desajeitado, gagueja e pede desculpas rapidamente assim que vê Diane. A reação de Martin confunde Cameron, que não sabe o que está acontecendo. Depois de deixá-lo em casa, Diane finalmente revela que Martin a deixou plantada no baile de formatura, e ela ainda não sabe o porquê. Para animá-la, Cameron diz que nunca a deixaria plantada se fosse seu par. De repente, Cameron vê a Victoria parada na calçada, fazendo com que ele corra de volta para dentro de casa. Em seu quarto, ele olha pela cortina e a vê olhando diretamente para ele. Para sua surpresa, ela aparece atrás dele e ele se desculpa por ter visto ela se despir. Quando ele abre a porta e pede para ela sair, ela diz que ele precisa levá-la para passear pela cidade como punição. Cameron argumenta que não pode dirigir porque não pagou o seguro do veículo, então a Victoria diz para ele resolver isso ou ela falará com seus pais. Mais tarde, Cameron leva a Victoria a um prédio de escritórios, onde ela confisca as chaves do carro para garantir que ele não a abandone lá. Do veículo, ele vê um homem abrir a porta para a Victoria e ela entra. Minutos depois, impaciente, ele se aproxima da entrada para ver o porquê a Victoria está demorando tanto. De repente, o homem de antes manca em direção às portas e implora por ajuda. Confuso e assustado, ele corre de volta para o carro e fecha a porta. O homem ferido deixa impressões de mãos ensanguentadas nas janelas do carro, enquanto continua implorando por ajuda. Para o horror de Cameron, ele vê a Victoria morder o pescoço do homem e fica apavorado. No caminho de volta para casa, ele deduz que ela é uma vampira e ela ameaça matá-lo se ele se recusar a ser seu motorista. Fora de sua casa, Victoria beija Cameron e diz que ele precisa confiar nela. No dia seguinte, Hunter pergunta ao filho sobre o sangue no carro e a Victoria chega a tempo de explicar que viu um veado ferido bater no carro na noite anterior. Então ela diz a Hunter que sabe tudo sobre o problema de seguro do carro do filho e que está disposta a pagar a taxa deste mês se ele a levar pela cidade enquanto ela estiver lá. Apesar das muitas desculpas de Cameron sobre o porquê ele não pode, Hunter não vê nada de errado com o acordo para a felicidade de Victoria.
Mais tarde, Martin admite que deixou Diane plantada no baile porque não sabe como agir quando está perto dela. Então ele pede ajuda para Cameron para convencer a Diane a lhe dar outra chance. Naquela noite, Cameron espera no carro enquanto a vampira entra em outro prédio. Momentos depois, o corpo sem vida de uma pessoa cai ao lado do veículo de vários andares acima, assustando o rapaz. Eventualmente, Victoria retorna ao carro, lambendo o sangue de seus dedos. Antes de voltarem para casa, Cameron se certifica de lavar o sangue da janela em um posto de gasolina. Horas depois, a vampira aparece ao lado dele na cama e diz que é hora de contar a ele o motivo de ela estar na cidade. Victoria diz que tem 247 anos e que em 1890, uma gangue rival de vampiros matou seu amante quando ele se recusou a se juntar a eles, e ela jurou eliminar todos eles. No dia seguinte, Martin pede a Cameron que o acompanhe em seu encontro com Diane, porque ele está muito nervoso. Mais tarde, Lenny fica incrédulo ao ver o funcionário saindo com Diane fora da loja. Naquela noite, Cameron pergunta à vampira quantos ela ainda tem para eliminar na cidade. Victoria diz que há um esta noite e outro que ela ainda não localizou. Apesar das ordens de Victoria para ficar no carro, Cameron insiste em acompanhá-la ao prédio. No porão, a vampira confronta seu alvo, mas quando o homem vê Cameron, ele dispara vários tiros em sua direção e ele cai no chão. Segundos depois, Victoria morde o pescoço do alvo, derrotando-o facilmente. Quando ela verifica Cameron, ele sorri e revela que fingiu estar morto para distrair o outro vampiro. No entanto, ela o adverte pela jogada arriscada, que poderia ter custado a sua vida. Na noite seguinte, Cameron mostra Chad e Jason para a Victoria e diz que eles o atormentaram por anos. Então a vampira finge ser namorada do Cameron e insulta os valentões. Isso deixa Chad com raiva e ele parte para cima de Cameron, desferindo um soco em seu rosto. Victoria pede uma pausa e instrui o Cameron a acertar as costelas do valentão, pois é o seu ponto fraco. Cameron executa o golpe e parece que funciona. Depois que Chad cai no chão, a vampira conclui que, devido ao valentão perder, eles o deixarão Cameron em paz a partir de agora, e eles concordam. No carro, Cameron diz que acha que quebrou seu pulso, então Victoria lhe entrega um pequeno frasco de pingente em seu colar e diz para ele beber. Depois que ele ingere a substância, ela revela que era o sangue dela. Aterrorizado, Cameron pergunta se ele se tornará um vampiro, então ela o tranquiliza dizendo que só vai ajudar a curar seus ferimentos. Naquela noite, enquanto ele imagina Diane se toca, Victoria aparece em sua cama e diz que o sangue dela também atua como um potencializador masculino. Então, a vampira sugere que eles façam o ato para tentar deixar Diane com ciúmes. Enquanto se beijam, Hunter aparece e interrompe eles, mas rapidamente sai do quarto quando percebe o que está acontecendo. Quando a vampira deseja continuar o momento íntimo, Cameron a interrompe e diz que não pode trair a Diane. No dia seguinte, o pai dá ao filho alguns preservativos depois de saber de suas muitas aventuras. Assim que Cameron está prestes a sair de casa, ele vê o carro de Diane estacionado fora da casa do vizinho onde Victoria está hospedada. Curioso, Cameron espiona pela janela e vê sua paixão conversando com Victoria. Quando as mulheres sobem as escadas, ele corre de volta para sua casa. Cameron apaga a luz de seu quarto e espia as mulheres da janela e assiste incrédulo enquanto elas se beijam. Segundos depois, a vampira fecha as cortinas e apaga as luzes, e Cameron percebe que elas estão prestes a fazer amor. No dia seguinte, ele vê Diane sair da casa onde Victoria está, provando que ela passou a noite lá. Depois que Diane sai dirigindo, a vampira pergunta se ele gostou do espetáculo. Ele expressa sua raiva por ela ter se envolvido com a única pessoa que ele desejava, mas Victoria comenta de forma sarcástica que isso nunca funcionaria entre ele e Diane. Quando ele diz que não vai mais trabalhar para ela, a vampira o agarra pela gola da camisa e afirma que ele não está em posição de recusar uma última noite como seu motorista. Mais tarde, Cameron vai até Martin e diz que vai marcar um encontro para ele e Diane se encontrarem. Em seguida, ele vai até a sorveteria
sorveteria onde trabalha e diz a Lene que está pedindo demissão. Naquela tarde, Carol entrega ao seu filho seu novo telefone, mas pede que ele mantenha segredo do pai por algumas semanas. Mais tarde, Cameron diz a Martins para usar um fone de ouvido durante o encontro, para que ele possa ditar tudo o que ele diz. Durante o encontro, Cameron escuta a conversa e Martin recita tudo o que ele dita. Após o encontro bem sucedido, Diane entrega as chaves do carro a Martin e diz para ele levá-la aonde ele quiser. Cameron ordena que seu amigo leve Diane para casa, mas ele se recusa a ouvir e planeja ir para outro lugar. Preocupado, Cameron dirige até eles para tentar interromper o encontro. Atrás de uma árvore, ele observa enquanto Diane sussurra no fone de ouvido e o joga pela janela, revelando que ela sabia que ele estava do outro lado durante toda a noite. No entanto, ao invés de fazer amor, ela morde o pescoço de Martin, revelando que é uma vampira. Cameron vai até a sorveteria onde trabalhava para procurar ajuda, e segundos depois, Diane aparece por lá, e Cameron pede para que ela fique longe porque ela matou seu amigo. Ela diz que Martin está vivo. Diane abre a porta-malas de seu carro e explica que simplesmente tornou Martin mais forte. Cameron expressa a traição que sente por todos os anos em que ela manteve seu segredo dele. Ela diz que tentou contar a ele na noite do ensino médio quando ele adormeceu depois de ficarem bêbados. Então, ele pergunta por que ela não disse nada nos 2 anos seguintes, e ela alega que estava com medo de que ele reagisse da mesma forma que está reagindo agora. Ela admite que o ama, mesmo que tenha jurado nunca mais amar novamente. Enquanto compartilham um beijo, Lene assiste escondido de alguns metros de distância. Mais tarde naquela noite, Victoria diz a Cameron que não sabia que Diane era uma vampira, até dar uma olhadinha mais de perto, e que escolheu não contar nada a ele, porque sabia que ele não acreditaria nela. Pouco depois, sentindo que Cameron está em perigo, Diane chega à casa dele junto de Martin. De repente, Lene salta de trás de uma árvore e diz que sabe de todos os seus segredos, e ameaça contar a todos. Então, Diane o derruba e se alimenta do seu sangue. Minutos depois, ela e Martin invadem a casa para confrontar Victoria, que está mantendo Cameron como refém. As mulheres se envolvem em uma batalha feroz, e quando Victoria avança em Diane com a lâmina, ela se protege com uma bandeja de madeira e joga a vampira vingativa no chão. Enquanto está em cima de Victoria, Diane a obriga a ouvir o que aconteceu um século atrás. Ela diz que seu mestre de matilha era um líder cruel e que ela queria nada mais do que escapar. Diane conta que conheceu o amante de Victoria, que lhe disse que ela estaria segura em sua matilha e até deu seu sangue a ela. No entanto, seu mestre sem coração descobriu e matou o amante de Victoria. Após ouvir toda a verdade, Victoria se desculpa, aliviada com o fato de ter encontrado um membro vivo da matilha. Elas compartilham um beijo e Victoria sugere reconstruir uma família juntas. Ao se despedirem, Cameron diz a Victoria que se divertiu matando os vampiros com ela. Ele pergunta a Diane por que ela tem que ir embora, e ela diz que é hora de seguir em frente. Ela sabe que ele não quer que ela vá, mas ele ainda tem toda uma vida pela frente. Depois que Diane lhe dá um último beijo, Lene, agora um vampiro, pede a Cameron para dizer à funcionária Liz que ela agora é a nova gerente da sorveteria. Então, ele se junta às mulheres e o Martin no veículo e partem. No dia seguinte, Cameron revela aos pais que planeja se tornar um escritor focando principalmente no gênero de vampiros. Fora da sorveteria, ele se desculpa com Liz e tenta explicar o que aconteceu nas últimas 3 semanas. Mesmo que ela não acredite nele, Liz aceita as suas desculpas e o deixa entrar na sorveteria. E assim o filme termina. E aí, qual a sua opinião sobre este filme? Deixa a sua opinião nos comentários logo abaixo. Vou estar deixando outras 2 sugestões para vocês assistirem. Eu te vejo lá. Tchau!